A gente volta agora para Brasília para conversar mais uma vez com a Luísa Martins, desta vez sobre a ação contra o deputado Eduardo Bolsonaro, ele que é réu pelo crime de coação. Luísa, a gente sabe que existe ali um movimento muito intenso por parte do Supremo Tribunal Federal para evitar que esse e outros processos acabem sendo contaminados ou também contaminando o processo eleitoral. A gente já tem alguma previsão de julgamento para essa ação específica contra Eduardo Bolsonaro? Bem-vinda de volta. Clarissa, no cenário ideal, inicial ali no Supremo, a ideia era fazer com que todos esses casos com mais repercussão política pudessem ser resolvidos ainda em 2025. Desculpa, não deu tempo, não houve tempo hábil. Primeiro, pela sobrecarga de processos, né, e até pela prioridade que foi dada às ações penais sobre a tentativa de golpe de Estado. E segundo, porque certos processos têm os seus ritos ali que precisam ser respeitados, os prazos definidos pela legislação, e com isso não haveria como, por exemplo, concluir essa ação contra Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação até o fim deste ano. Lembrando que a gente já está aí há 2 semanas do recesso do Poder Judiciário. Recentemente, como você disse, Eduardo virou réu no STF devido à sua atuação nos Estados Unidos. Os ministros da primeira turma entenderam que Eduardo praticou o crime, tem indícios, né, de que praticou o crime de coação no curso do processo, ao incitar ali as autoridades americanas a sancionar o Brasil, tendo como lastro ali, como justificativa, decisões que foram tomadas pelo STF e o avanço da ação penal sobre a tentativa de golpe que mirava principalmente seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje cumpre pena justamente por essa condenação. Foi uma interpretação de que Eduardo estava tentando constranger o Poder Judiciário e também colocar obstáculos, então, ao avanço dessa investigação. Como não houve tempo hábil, Clarissa, para resolver esse assunto ainda este ano, a ideia é que essa ação penal seja levada a julgamento, seja instruída e levada a julgamento ainda no primeiro semestre desse ano, para que seja concluída, para que tenha uma definição sobre a condenação ou não de Eduardo Bolsonaro, antes que a Justiça Eleitoral abra o prazo para o registro das candidaturas, né? A gente lembra que ano que vem temos eleições gerais e que, salvo engano, é em agosto que o Tribunal Superior Eleitoral abre, né, um período ali de registro das candidaturas. E é muito comum, Clarissa, e é um problema que a gente observa em todas as eleições, sejam municipais, sejam gerais, que várias pessoas façam o registro da candidatura, tenham esse registro aprovado, o nome entra ali na urna, mas depois sobrevém uma condenação, sobrevém uma situação que não havia sido resolvida pela Justiça e com isso a pessoa perde ali, se for eleita, né, perde o mandato e com isso é preciso fazer uma retotalização, né, um recálculo dos votos para ver quem assume no lugar. São as chamadas candidaturas sub judice, né, que causam ali um engarrafamento de candidaturas na Justiça Eleitoral e que geram essas inseguranças jurídicas, vamos dizer assim, né, na medida em que permitem que um candidato seja eleito e que depois de eleito esse registro venha a ser indeferido pela Justiça Eleitoral, devido a uma condição de inelegibilidade, por exemplo, se Eduardo Bolsonaro for condenado no STF por esse crime de coação no curso do processo. Então, a expectativa foi atualizada em relação a esses prazos. Já que não foi possível concluir em 2025 para não embolar com o cenário eleitoral de 2026, o novo cenário ideal ali para ministros do Supremo é concluir essa ação contra Eduardo Bolsonaro antes do início do prazo para registros de candidatura, para que quando chegar essa hora, né, de os candidatos fazerem o seu registro junto à Justiça Eleitoral, Eduardo Bolsonaro e a Justiça Eleitoral já saibam quais são as condições de elegibilidade ou não do deputado federal que segue nos Estados Unidos, Clarissa.